Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podfísio. É uma alegria muito grande aí, mais uma possibilidade, né, de gravar esse conteúdo para vocês em uma situação especial, porque é o último episódio desse ano de 2025. É, e esse tipo de conteúdo que a gente faz, esse tipo de conteúdo que a gente quer apresentar para vocês, ele tem muitas vezes como característica trazer um colega conhecido, uma pessoa que até eu tenho algum tipo maior de relacionamento, para compartilhar histórias que eu sei que são super interessantes, mas hoje eu tenho uma oportunidade muito especial, que é apresentar para vocês uma pessoa e uma história e um trabalho de uma colega que eu não conheço e eu também vou ter oportunidade de entender um pouco melhor essa história, mas eu já dei uma bisbilhotada boa, assim, nas redes sociais, num pouco da trajetória. E a gente tem hoje aqui para contar um pouquinho da sua trajetória e da sua experiência, principalmente com o método Pilates, a doutora Camille Magalhães. Ela tem um projeto muito especial, porque a gente vai falar muito sobre isso. Não é só um estúdio de Pilates, é uma nova metodologia de se trabalhar Pilates e uma metodologia que conseguiu alcançar objetivos e expectativas dos seus pacientes e a gente vai querer entender um pouco melhor como que isso foi feito, como que isso foi projetado, quais são realmente as diferenças que esse tipo de trabalho ele apresenta em relação aos tipos de trabalhos mais comuns assim no método Pilates. É, e a gente vai poder falar um pouquinho de tudo isso. Hoje a gente vai falar sobre Pilates do futuro, como construir um método que transforma vidas. Então, doutora Camille, obrigado aí de coração pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de bater esse papo com a gente, de apresentar um pouco da tua trajetória e da tua história também para todo mundo aí que segue, que acompanha o nosso trabalho. E eu queria, assim, antes de qualquer coisa, que você contasse para a gente um pouquinho assim, né? Toda vez que a gente começa a fazer alguma coisa na nossa vida, normalmente tem um propósito para isso, e muitas vezes tem alguma coisa que chamou a atenção assim, ó, o que que você sentiu, ou o que que você viu que você achou importante trabalhar, aprender e desenvolver para estudar Pilates e fazer uma formação de Pilates, antes, inclusive, até desse projeto especial aí, desse trabalho que você está desenvolvendo hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória pessoal, para que as pessoas possam te conhecer melhor e como você se relacionou a primeira vez com o método Pilates. Obrigado pela presença. Doutor Bruno, eu que agradeço, faz parte do crescimento da fisioterapia esse tipo de bate-papo, e eu acho que nós, fisioterapeutas, somos apaixonados pela profissão, e por uma profissão que só cresce, né? A gente vê um crescimento aí, a fisioterapia é uma profissão relativamente nova, uma profissão de décadas, e de uns anos para cá, um crescimento absurdo, né? Antes, aqui no meu quadrado, no meu quadrilátero, eu estou localizada no Itaim Bibi de São Paulo. Antes era só eu e mais uma clínica próxima. Hoje a gente tem um concorrente a cada 10 passos, praticamente nesse nível. Então, a gente tem prédios comerciais com várias clínicas no mesmo prédio. Então, isso é bom, por um lado, porque a competição gera melhores profissionais, e isso é um retrato do crescimento da nossa área, né? Mas, voltando à sua pergunta, como que eu vim parar, né, nisso tudo? Eu fui uma esportista na minha adolescência, tive muitas lesões, fraturas, luxações, lesões por esforço repetitivo. Eu cresci no litoral de São Paulo e fazia muito esporte, surfava, corria, nadava, fazia triatlon. E com essas lesões, eu me tratava na clínica de convênio da cidade e comecei a me questionar se aquilo ali poderia trazer um resultado para a minha performance, com o que me ofereciam. Quando chegou na hora de prestar vestibular, eu falei, por que não estudar fisioterapia, né?
E na época tinham poucas faculdades, eu acabei fazendo em Mogi das Cruzes, a minha faculdade, depois transferi aqui para São Paulo para eu poder trabalhar já, fazer estágios. Então foi dessa maneira que que ela entrou, foi em cima das minhas lesões que eu comecei a ler sobre o assunto, e aí aqui estou hoje, fazendo com que a físio seja, graças a Deus, cada vez mais bem aproveitada. Interessante, doutora Camille. Minha história é muito parecida, assim. Eu também joguei basquete, meu joelho não me ajudava e ainda não me ajuda até hoje, mas a físio, de tudo que eu tentei, foi o melhor remédio que eu encontrei para poder continuar ativo, poder continuar fazendo minha atividade física, e é muito legal isso, né? A gente se identifica a gente se identificou a partir de um problema, e uma vez esse problema sendo ajudado de alguma maneira, né, tentar passar isso para frente. Mas eu queria saber até do Pilates, porque assim, ó, dentro da fisioterapia, ok, mas e por que o Pilates? Aonde que chegou o Pilates na sua vida? Quando eu fiz o primeiro curso de pilates, eu ainda estava na faculdade, e naquele momento, doutor Bruno, eu falei assim: "Nossa, eu fiz apenas por uma curiosidade". Eu falei assim: "O que que será que é isso, né, do que se trata isso?". E naquele momento eu já me apaixonei pela metodologia, por vários motivos. O paciente, você consegue aumentar muito a assiduidade do paciente com o método, para trabalhar variáveis físicas que nós fisioterapeutas gostamos, que é controle motor, equilíbrio dinâmico, propriocepção, mobilidade articular ativa. Ele é um método excepcional. Então, mesmo que o profissional não saiba o que ele esteja fazendo, se ele falar: "Eu vou dar uma sequência de exercícios do método Pilates", ele vai conseguir, estimular todas essas variáveis físicas e trazer o que nós fisioterapeutas gostamos, que é sair do força e flexibilidade, né, é sair das variáveis mais comuns e que todos trabalham numa academia convencional, por exemplo. Então, a princípio foi essa diversidade aliada com a assiduidade do paciente, porque para um tratamento ele trazer os resultados que a gente quer, a gente precisa que o paciente venha. E o Pilates ele vira um lazer como um tratamento dentro da fisioterapia. É assim que eu vejo. Perfeito. Você sabe que uma coisa que eu tenho na minha cabeça, doutora Camila, é assim: eu acho que o Pilates, desde quando apareceu para gente, fisioterapeutas, ele revolucionou o que a gente chamava de cinesioterapia, porque é um tipo de trabalho físico capaz de agregar em uma mesma sequência de exercícios, por exemplo, praticamente todos os conceitos que a gente estudava dentro de um curso de cinesioterapia, de uma graduação. Como a gente estava tudo segmentado, ó, você vai trabalhar o quê com o seu paciente? Força, você vai trabalhar flexibilidade, você vai trabalhar coordenação, você vai trabalhar equilíbrio, e de repente tinha um grupo de exercícios que trazia tudo isso dentro de um mesmo tipo de prescrição, né? E fazia o teu corpo é, ter que desenvolver habilidades ao mesmo tempo que até então essas habilidades não eram conhecidas por nós mesmos, né? Então é muito interessante porque ele criou uma nova forma da gente pensar na prescrição de exercício. E a fisioterapia, se a gente pegar a fisioterapia também nos últimos 10 anos para cá, é incrível como a fisioterapia vem crescendo e vem revolucionando, inclusive, a sua própria forma de trabalho. Eu queria saber, na tua opinião, sobre o Pilates, como que você vê o comportamento de como que o Pilates hoje ele é. Eu vou até separar em duas variáveis, assim, ensinado para os fisioterapeutas e praticado para os pacientes. Como que você vê a evolução do Pilates? Vamos pensar também nos últimos 10 anos, alguma coisa assim. Se você acha que o Pilates ele continua o mesmo, ou se você acha que o Pilates também vem se transformando, e se você tem alguma característica importante dessa transformação. Eu acho que tudo que cresce muito, né, doutor Bruno, fica com duas vertentes.
Então ele tem uma vertente que ele se aperfeiçoa e fica muito melhor, mas tem a vertente também que ele é um pouco mais largado. Então tem o Pilates de água, o Pilates disso, o Pilates daquilo, o Pilates que muitas vezes se perde no conceito e vira mais um produto de venda do nome do que da metodologia em si, né? Eu, Camille, gosto, e aqui na Academia do Futuro nós trabalhamos dessa maneira, a gente gosta dos aparelhos de Pilates para reabilitação. A gente, ocasionalmente, pode usar um ou outro exercício de solo, mas não é a nossa principal conduta, né? E, além disso, a gente mistura com outras metodologias que são familiares do Pilates, que é o Gyrotonic e o Core-Align, que trazem um pouco mais de estímulos para a mobilidade articular e de equilíbrio dinâmico. Então, a gente sentiu, apesar do método ser extremamente completo, a gente sentiu falta e colocamos na nossa metodologia essas duas outras e fizemos disso uma coisa só praticamente durante um atendimento do nosso paciente. Interessante, assim, essa questão da integração. Você sabe que eu já conheci colegas que usavam Pilates com o Gyrotonic, por exemplo. Por que que vocês criaram essas associações especificamente junto, complementando o Pilates com essas duas outras metodologias? Se é alguma coisa que é incentivada de alguma forma quando você vai fazer algum curso de formação, se foi uma visão realmente de vocês em relação ao processo do que é oferecido e como que isso realmente pode ser complementado, quais foram o que levou vocês a ter esses insights aí? Eu sou super fã do Gyrotonic por alguns motivos. Primeiro, porque, assim, se você colocar o nome Gyrotonic é um método de expansão. É assim que eles divulgam. Então, muitos dos exercícios são feitos com expansão. Você sente, no caso de um paciente com uma radiculopatia, por exemplo, você tem muito exercício ativo, mas que traciona ao mesmo tempo enquanto ele está fazendo o exercício, porque ele tem essas cordas, né, que puxam. E isso, é claro que a gente sabe que ele vai perder esse espaço em poucos minutos depois, após o exercício, porque a tração ela não se mantém, e nem é bom que ela seja feita dessa forma, como a ciência já diz, porém dá muito conforto na hora do fortalecimento. Então, você consegue muitas vezes tirar o paciente daquela fase de mais cinesiofóbica, por exemplo. É um aparelho que permite você sentar junto com o paciente e direcionar, manipular, estimular com o seu estímulo tátil o tempo todo. Então, vamos dizer que assim é quase uma mistura de uma técnica manual com uma técnica ativa, ele te dá essa permissão, né? Em comparação ao Pilates, em alguns exercícios que você não consegue colocar um paciente sentado com a perna esticada ou de joelhos para fazer um exercício de mobilidade, o Gyrotonic te dá outras opções para um idoso ou para uma pessoa no pós-operatório que dá essas possibilidades. É claro que o método a gente adapta com a fisioterapia. Então, o nosso aqui, a gente trocou algumas cargas, a gente trocou algumas cordas de sustentação para ele ficar com essa cara mais fisioterapêutica, e aí adaptamos a ele da melhor maneira possível, e eu acho fantástico. É interessante, ó. Vamos lá. Hoje, quando a gente pensa aí no Pilates também, se a gente fosse mais ou menos segmentar os processos, a gente pode pensar no Pilates como um exercício de performance, um exercício de preventivo, um tipo de exercício mais focado em reabilitação, ou enfim, e até as classificações que são mais usadas do Pilates hoje, a gente fala do Pilates clássico, Pilates contemporâneo, aí tem gente hoje que já fala de Pilates clínico, Pilates funcional. Vocês acham que o trabalho de vocês hoje ele tem algum enquadramento mais específico em alguma dessas segmentações? Ou, por exemplo, você prefere não fazer esse tipo de segmentação
e chamar de algum outro nome específico, de acordo com o trabalho que está sendo desenvolvido? De todos esses, doutor Bruno, o que a gente mais usa aqui para o entendimento do paciente é o Pilates clínico, porque no nosso caso aqui a gente trabalha só com atendimento individual. Então, vai ser sempre voltado para as queixas ou para o histórico daquele paciente. Então, por exemplo, o nosso faturamento hoje ele vem mais da prevenção do que do tratamento. Nós temos aqui tratamentos de dor e pós-cirúrgicos, de coluna, de joelho, de tornozelo, de fratura de tíbia, nós também fazemos. Porém, esse paciente, ele fica aqui, ele não sai daqui. E isso, por isso a gente até mudou o nome de uns anos para cá. A clínica tinha o meu nome. E a gente mudou porque a gente acredita que a Academia do Futuro, ela vai ser um local de prevenção também, feita muitas vezes pelo fisioterapeuta. Então, não é que ele não vai na academia dele, que ele não faça outras coisas, muito pelo contrário, ele faz várias coisas, várias outras atividades de lazer ou de treinamento, planejado e com assiduidade, mas aqui ele vai continuar prevenindo as características dele. Então, um exemplo, a gente tem aqui jogador de golfe que compete, tem mais de 70 anos, mas tem 3 hérnias consideráveis, uma delas extrusa, e quer continuar fazendo isso aqui para não ter problemas novamente com o seu esporte preferido. Então, resumindo, a gente classifica dentro desse conceito que eu acabei de te falar como um Pilates clínico. A gente não gosta de chamar só de Pilates porque a gente tem uma mistura e a própria fisioterapia é o nosso conceito principal, né? E não o Pilates em si. O Pilates é uma arma, uma das armas que nós temos aqui. Mas de todos esses que você falou, o clínico é o que nós mais utilizamos. Legal. Então, eu vou pegar um gancho dentro desse assunto, até por uma curiosidade agora, que para mim, assim, olhando um pouquinho do trabalho de vocês, ainda não está completamente clara. Academia, eu queria que você me explicasse assim, Academia do Futuro, não é nem isso. Se hoje eu for parar para analisar o teu negócio como fisioterapeuta, empresária, empreendedora, Academia do Futuro seria a sua marca e Pilates seria o seu produto. Academia do Futuro é a marca mesmo ou faz parte do produto que é vendido? Existe uma separação clara entre essas duas coisas? E se sim, qual é o nome do teu produto? Ele é Pilates mesmo ou ele já tem um nome específico para um programa, alguma coisa nesse sentido? O que a gente vende aqui é a Academia do Futuro, tratar, prevenir e condicionar tudo ao mesmo tempo, Ok. tá? Então, o paciente ele vai chegar aqui com uma questão, nós vamos tratar, já vamos trabalhar a prevenção para ele não ter mais aquela dor, e vamos condicionar para que ele possa sair daqui e fazer o que ele quiser. Então, o nosso produto é esse, tá? A gente quer deixar ele de um jeito em relação àquela lesão, e não à performance, mas em relação àquela lesão que ele teve, que ele possa fazer qualquer coisa que ele queira fisicamente falando. Entendi. O que fez vocês transformarem a- o conhecimento de Pilates e a prática de Pilates em uma metodologia de trabalho? Porque imagino que não começou assim. Começou como alguém que aprendeu Pilates, começou a usar isso nos seus atendimentos, e em algum momento aí da trajetória vocês pensaram assim, não, a gente vai É, criar um sistema e um método sim, sim. de trabalho. Qual foi a motivação disso? O divisor de águas, doutor Bruno, foi após a pandemia. Eu comecei a ouvir de alguns clientes nossos, pacientes, logo após a pandemia, veio uma pessoa interessada em comprar um negócio, em replicar o negócio nesse formato que ele já estava aqui, com essa cara.
Quando eu comecei a sentir isso vindo de lugares diferentes, de pessoas diferentes, eu falei assim, opa, talvez seja uma ideia realmente, talvez isso aqui seja franqueável. Se estão me trazendo isso, vale a pena eu investigar. Eu contratei uma empresa que fazia formatação para franquia, eles ficaram com a gente aqui quase um ano. Fizemos uma pesquisa de mercado para ver se isso. Voltando só um pouquinho atrás, para você entender, quando eu comecei a trabalhar, eu atendia em um local que a sala era usada por vários fisioterapeutas com os seus pacientes, a mesma sala, cada um, como qualquer ginásio de qualquer clínica de fisioterapia, como aquela parte central ali, com as suas macas e com a parte de cinesioterapia. Eu comecei a sentir desses pacientes que eles queriam pagar por 2 ou 3 clientes para não ter ninguém na sala. Daí eu falei assim, opa, principalmente aqui, né, nessa região que eu estou, eu falei assim, opa, tem mercado para isso, esse público de poder aquisitivo um pouco mais alto, quer um pouco mais de individualização, de cuidado, quer um ambiente mais discreto para ele fazer um exercício de perna aberta, de 4, um gato, seja o que for, e quer pagar por isso, né? E aí eu falei assim, opa, tem um mercado que ninguém está ainda. Daí foi essa primeira mudança de chave. Ter um ambiente onde, você vê o tamanho da minha sala, ela tem 25 metros, aqui a gente tem 6 salas assim, onde fica um paciente só, né? E aí eu fui começar, a partir desse momento veio a pandemia, e aí veio essa necessidade de estudar o mercado para uma franquia, com esse conceito, não só trazendo o paciente para fazer só a fisioterapia aqui, mas para ele sair daqui muito mais preparado. Como eu fiz fisiologia do exercício, fiz uma pós em fisiologia, uma em afecções da coluna e uma em pilates para a cinesioterapia, eu fui misturando isso, mas me apareceu a necessidade de ter outras metodologias que complementassem o pilates, né? Fora isso, a gente também usa aqui analgesia, agulhamento seco, liberação, a gente usa tudo que a fisioterapia tem de mais fidedigno para, dependendo do caso, ser complementado. Ó, então eu vou tentar pegar o que você está me dizendo aqui e tentar fracionar em partes para até para ficar mais fácil todo mundo que está ouvindo a gente hoje pensar no desenho, na estrutura. Hoje vocês têm um nome, uma marca, vocês têm uma metodologia de trabalho e vocês têm um público-alvo dentro de algumas características que você percebeu que esse público-alvo ele tem maior afinidade, exclusividade, privacidade, um cuidado mais personalizado, ok. Agora eu queria que você me dissesse o seguinte, porque não é fácil. Para quem também não conhece aí da onde a doutora Camila está falando, ela está falando em Itaim Bibi, em São Paulo, que é uma região nobre de São Paulo, realmente de um público de poder aquisitivo muito alto, assim, que está mais ou menos localizada nessa região. Eu queria entender, se você puder me explicar um pouco melhor isso, assim, como que é a comunicação. Eu queria até dividir essa comunicação em duas partes, doutora Camille. Como que é a comunicação para que as pessoas elas falam assim, não, vale a pena eu estar aqui, vale a pena eu continuar com esse tipo de trabalho, vale a pena eu continuar aqui, inclusive, se eu estou me sentindo bem, com o teu paciente que está em atendimento e como é a comunicação de vocês com o paciente ou possível paciente que ainda não está aí na clínica com vocês, mas que está na região, que tem, por exemplo, é um paciente potencial para estar aí. Como que vocês fazem a comunicação com essas pessoas? Quando nós fizemos esse estudo para franqueabilizar o nosso negócio, a gente teve que estudar tudo isso, né? Como que o cliente chega, quem é esse cliente, o que que ele faz, qual a idade média, qual a conclusão que nós chegamos? Mais de 90% dos nossos pacientes vêm por indicação, o que é ótimo,
o que é excelente, né? Porque você não precisa trabalhar esse paciente, você não precisa convencer esse paciente. Alguém já fez isso por você, né? Só que, por outro lado, a gente falou assim, pô, a gente está perdendo de outras vertentes de captação. A gente, ótimo que seja essa a nossa principal, mas a gente não pode ter só essa, né? E aí nós mudamos muito da nossa... começamos a fazer mais parcerias. Hoje eu sou a fisioterapeuta responsável por uma clínica que chama Soul8, que é uma clínica de longevidade e performance. Então, os pacientes nossos que não têm melhora da dor por conta do sono, ou por conta do estresse, ou por conta de coisas relacionadas à qualidade de vida, é um parceiro nosso que nos ajuda nisso, né? Começamos a ter mais visitas de médico, convidar médicos para visitar e conhecer e fazer uma sessão de fato. Começamos a fazer mais relatórios para os médicos dos pacientes que nós já tínhamos, para criar uma confiança, um networking. Começamos a fazer parcerias com comércios próximos que a gente acha que pode ter alguma afinidade com o público que também nos procura. Melhoramos nossa rede social, melhoramos nós somos num térreo, né, um imóvel térreo. Então, apesar de ser um imóvel térreo e ser de vidro a fachada, para você ver como as pessoas vêm por indicação realmente, né? Então, melhoramos a nossa fachada, o nosso marketing aqui na frente, na esquina, enfim, na região. E começamos a trabalhar esses outros caminhos aí de captação também. Acho que é isso, né? Eu respondi Sim, sua pergunta. eu até estou pensando aqui, né? Eu acho que hoje vocês têm um, um marketing, digamos assim, talvez muito mais de parceria do que de propaganda. Não é um tipo de propaganda. Porque vou tentar te resumir o que eu acho que é propaganda. Propaganda é, por exemplo, você está assistindo um programa de televisão, chega um intervalo comercial, alguém fala assim: compre meu produto. Meu produto é bom. E você fala assim: pô, beleza. Não sei se eu quero, se eu quisesse também, qual que é a referência que eu tenho para consumir esse produto ou não. Quer dizer, a pessoa não tem algo que realmente dê confiança suficiente para que ela vá lá e experimente aquilo que está sendo apresentado. As parcerias, elas ajudam a aproximar e pular um pouco dessa etapa, quer dizer, a pessoa já chega, entre aspas, no estado de confiança diferente, porque de alguma forma, alguém próximo, alguém de confiança, alguém que eu tenho um relacionamento mais próximo, falou, não, se você precisa de algo nesse sentido para sua vida, eu tenho uma indicação de alguma coisa que pode te entregar exatamente aquilo que você está buscando. E você sabe que eu acho que isso é importante, doutora Camila, assim, eu acho isso muito importante de ser dito, porque eu ainda vejo muito profissional de fisioterapia preocupado em fazer propaganda, e eu não acho que propaganda traz paciente para a clínica. Eu queria até saber a tua opinião a respeito disso. Eu acho que o resultado é o que realmente traz paciente para a clínica, né? Esse paciente que ficou bem, ele é o seu melhor marqueteiro, vamos dizer assim, né? E as pessoas veem nele, né? A gente teve recentemente um caso de um paciente que tinha um lateral shift, uma escoliose antálgica, que fazia parte dele. Ele viveu anos com aquilo. E a gente trouxe esse paciente para um padrão de postura normal. Então, assim, começou uma cascata, ele é um senhor já, e começou uma cascata de amigos dele vindo, porque, assim, visualmente ele já era outra pessoa, né? Então, acho que esse é o nosso maior resultado. Mas, recentemente, a gente tem focado muito em divulgar, em falar, até nesses podcasts que a gente participa, o doutor Bruno, que o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato, que você não precisa. É claro que isso tem mudado, mas eu acho que cabe a nós fazer com que isso vire um consenso de fato, né?
que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, que ele está apto a resolver, que você não precisa ir no médico, como era feito lá quando eu me formei, isso era comum antes. Hoje não precisa. Então, você está com dor, você vem aqui que a gente vai saber te ajudar, e se não for o nosso caso, a gente também vai saber direcionar para quem precisa, né? É, é, eu também tenho essa mesma sensação aí de essa valorização da fisioterapia e essa autonomia do fisioterapeuta. A gente sempre foi profissional de primeiro contato, mas a gente vem ganhando mais autonomia e, ao mesmo tempo, a gente também vem ganhando mais confiança das pessoas. E isso é fruto do que você acabou de dizer, é fruto de resultado. As pessoas, elas não são confiantes porque elas ouviram falar que é legal, elas são confiantes porque elas experimentaram, sentiram as diferenças e, a partir daí, a confiança aumentou, enfim, e as indicações, elas passam a acontecer mais naturalmente nesse sentido também, né? Só complementando, doutor Bruno, desculpa, o físio muitas vezes erra e, sei lá, faz muita propaganda, mas vai atender desarrumado, chega atrasado. Então, assim, você não cria valor no seu atendimento, né? Então, eu acho que é um pacote de coisas que a gente tem que divulgar e pegar no pé, porque na rotina, às vezes isso se perde, né? Todo dia ali, o paciente ali já conhece o meu trabalho, já está acostumado comigo, não tem problema eu ir desse jeito, não tem problema eu chegar atrasado, não tem Não, você cria valor no seu atendimento, mesmo que ele não saiba, mesmo que seja no inconsciente, com tudo isso, com um banheiro limpo na sua clínica, com a forma que a sua recepcionista aborda, recepciona, a dor dele talvez já começa a melhorar ali na forma como ele é recebido. Então, aqui a gente dá muito valor para isso. Até a nossa decoração ela é um pouco mais afetiva, não parece, a gente não quer que pareça uma clínica, a gente quer que pareça um lugar de lazer, onde ele vem se cuidar. Então, assim, é comum, às vezes, ele chegar um pouquinho mais cedo, trazer um livro. A gente quer que ele queira ficar aqui. Perfeito. E isso que você está dizendo, eu acho que era um pouco do próximo tema que eu queria entrar. Eu acho que quando a gente vai formatando, entre aspas, aí, o nosso produto, a gente vai passando por etapas. Normalmente, a primeira etapa, normalmente, nem sempre, mas normalmente a primeira etapa é a questão da especialidade específica, da especificidade do que vai ser proposto. Eu trabalho com Pilates, mas eu tenho aqui um diferencial metodológico de trabalho que é esse, esse e esse. E quando esse trabalho ele tende a amadurecer, você começa a pensar em outras coisas que estão associadas com essa experiência daquilo que está sendo percebido e recebido pelo paciente. E essas experiências e essas percepções entre elas, entre experiências de como que é o ambiente, como que é a recepção, como que é o cuidado, como que é o agendamento, como que a pessoa se sente aqui, é, como que foi o amadurecimento do teu produto desde quando ele se iniciou até hoje. Se você consegue linkar aí algumas etapas que você acha que são importantes para que ele tivesse atingido o nível de maturidade que tem hoje? Eu acho que teve um período, doutor Bruno, que eu cobrava X e eu falei assim, nossa, eu já tinha 3 especializações e eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou. Aliás, eu já tinha 2 especializações e eu estava muito descontente com a profissão financeiramente. Eu falei, gente, como que eu vou comprar um apartamento? Como que eu vou continuar morando aqui em São Paulo, sozinha? Como que eu vou crescer? E eu falei assim, é impossível com essa realidade que eu tenho hoje, né? E eu lembro que eu cheguei a me matricular no cursinho, eu falei, não, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer outra faculdade. E aconteceu nesse período uma coincidência, se é que elas existem, de uma médica de um paciente que eu já tinha, começou a me indicar alguns outros pacientes, e ali eu falei assim, bom, eu vou fazer minha última tentativa. Foi quando eu aluguei uma sala pequena, né, uma sala, se eu não me engano, ela tinha uns 12 metros quadrados,
Eu já tinha esses aparelhos, então para eu trabalhar com cada um deles eu tinha que empurrar outros e pôr o outro no meio, e, e ali eu quase tripliquei o meu valor por hora. Eu falei assim, aquela realidade eu não quero mais. Eu falei, ou eu vou mudar, vou fazer outra coisa da minha vida, ou eu vou fazer essa tentativa. E, e eu vi que, assim, você ter um preço caro também é uma propaganda, desde que você faça jus àquilo, né? Desde que você se dedique àquilo. Então, ali eu acho que foi a minha virada de chave. Eu falei assim, não, agora eu acho que eu realmente consigo ficar e talvez ver um crescimento aí a longo prazo da minha realidade pessoal, né? É, até essa questão de como que você agrega valor, né, ao trabalho, eu acho que é uma etapa que o profissional de fisioterapia, em geral, ainda tem uma grande dificuldade de entender o que é necessário para passar por esse processo. E eu percebo muito, assim, doutora Camila, depois até eu queria ver a tua percepção sobre isso. Eu acho que tem duas coisas importantes, assim, nesse profissional. Tem a pessoa que, de repente, ali entrou no mercado de trabalho e fala, não, meu trabalho tem que custar tanto e eu vou cobrar esse tanto, paga quem quer, quem não quiser, acabou, meu trabalho é isso e ponto final. E, às vezes, o trabalho, o valor cobrado, ele muitas vezes não é compatível com aquilo que está sendo entregue propriamente dito, assim, ou até com a realidade da região, do local onde está sendo estabelecido. E as pessoas se frustram muito, assim, quando isso é implementado. Por outro lado, a gente também tem muita gente com a síndrome do vira-lata, assim, né, que parece que tem vergonha de cobrar do seu paciente e muitas vezes acho que essa vergonha está muito associada ao profissional de fisioterapia às vezes não conseguir enxergar o quanto que o trabalho que foi desenvolvido com um paciente transformou a qualidade de vida desse paciente. Qual que foi o impacto que esse trabalho teve é, em como essa pessoa leva a vida dela. Por isso que eu ainda acho que o fisioterapeuta, em geral, ele sofre muito com esse dilema, né, de precificação, de cobrança, de valor, porque ele não tem uma instrução clara de como que funciona isso, de como que esse processo. Aquela coisa assim, eu não sei se você teve na tua graduação disciplina de administração, de alguma coisa relacionada com isso, o nome da disciplina. Eu até tive, mas pessoas absolutamente despreparadas para lidar com isso e um conhecimento que eu tive que buscar na minha vida, aprender, entender esse processo. Como que você descobriu isso? Se foi intuitivo, se foi olhando para as pessoas que estavam ao seu redor, se você precisou estudar algo novo e diferente para poder chegar nessas conclusões. E assim, talvez de alguma coisa que possa parecer até simples, mas como é que se agrega valor a um produto e como é que esse valor ele é precificado por um cliente, paciente? É, Nossa, doutor Bruno, eu poderia falar sobre isso muitas horas, porque se eu tivesse que escolher assim, o profissional de hoje que eu vejo chegando aqui na clínica, o profissional recém-formado, ele é muito melhor do que eu, tecnicamente, quando me formei, tá? Ele é muito melhor. Eu não tive nem liberação miofascial, administração, nem pensar, não tive isso. Então, só que em todo o resto, claro que não vamos generalizar aqui, mas em todo o resto, a maioria não tem nada, não tem paciência, não sabe como agregar valor, não sabe como ser educado, o paciente, como o paciente chega, ele não levanta para receber. São detalhes que, para mim, têm uma importância quando você quer cuidar de alguém que está sensibilizado, que tem um poder muito grande, ainda mais num público que você quer, porque todo mundo quer ganhar um pouco mais e o público que pode pagar isso vai te ajudar nesse processo, né? Então, acho que a gente tem duas coisas aí, a faculdade que não ensina,
o profissional que quando escolhe a fisioterapia, não é um profissional que está escolhendo economia, administração, que subentende-se que ele quer trabalhar com dinheiro, que ele quer ganhar dinheiro, né? O profissional que escolhe a fisioterapia, eu não vejo isso. Ele fala, puta, nossa, eu vou ser fisioterapeuta, porque, cara, eu vou ficar milionário, igual no mercado financeiro. Isso não está na cabeça dele lá com 18 anos. Então, assim, já começa a ser uma dificuldade já da própria escolha da profissão, né? Não estou escolhendo um caminho de dinheiro, assim, se é que você pode me entender, né? Então, acho que tem várias coisas aí que misturadas trazem isso. E o cliente, ele sabe que tem que pagar um lugar, que tem que ter aluguel, ele sabe que aquilo não pode custar R$ 70, que ele tem que estudar, que ele tem que fazer curso. Ele fez uma faculdade de 4, 5 anos, mais especialização, no meu caso, mais de 10 anos, sábado, domingo, né? Tudo isso é dinheiro, é tempo, é dedicação. Então, se eu tivesse que escolher uma coisa assim que a fisioterapeuta tem que melhorar, talvez essa esteja entre as primeiras dentro de tudo aí que você comentou. Então eu vou te fazer uma pergunta bem específica agora. Por que na faculdade isso não é ensinado? Por que o fisioterapeuta é resistente em aprender e entender tudo isso? E por que você não foi? Porque eu não fui Resistente a entender isso. por necessidade. Por necessidade. Eu falei assim: eu preciso morar aqui, eu não tenho família aqui, eu preciso pagar o meu aluguel, eu preciso me locomover, eu preciso comer, eu preciso, né, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais. Então, assim, para mim foi uma necessidade. Ou vai ser assim, ou eu vou mudar de profissão. E o assim demorou, mas, né, foi um longo caminho, mas deu certo. Então eu vou insistir aqui. Teve alguma inspiração para que você pudesse, porque você podia escolher vários caminhos. Não que eles iam dar certo, mas você tinha vários caminhos para escolher, inclusive mudar de profissão. Sim. E você escolheu por continuar e mudar a forma de trabalhar. Eu tive um gestor de um dos lugares que eu prestava serviço, e ele me mostrava, você está vendo esse cara aqui, que você vai atender agora? É isso, 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 isso. Essa é a renda dele. Não tenha medo de cobrar, né? E ele, eu acho que nessa questão específica, ele foi o que me abriu um pouco a cabeça para tirar esse medo, né? Nossa, será que ele vai fazer se eu cobrar X? Maravilha. Isso é muito legal, assim, e é uma das coisas que eu valorizo demais em uma empresa que, teoricamente, né, no conceito teórico, a gente chama de cultura. Né? Cultura é exatamente isso: visão, missão, valores. Quais são os valores para que quem trabalha aqui dentro do meu ambiente, dentro do meu negócio, quais são os valores que são inegociáveis para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho? Não é inegociável que o meu colaborador, que a pessoa, que o meu colega que está aqui do lado, para que ele tenha pontualidade, para que ele tenha receptividade, para que ele tenha empatia, para que ele... Então, esses são os valores que eu não negocio. Isso aqui tem que estar presente no atendimento, ponto final. E quando a gente tem cultura bem definida, é muito bom, porque é, é, faz parte do que a gente, entre aspas, não vamos chamar assim, de um produto. E eu vou... Desculpa, pode falar. Não, eu estou só tentando acompanhar você e raciocinar, mas o que a gente tem aqui como um dos nossos pilares da nossa cultura é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Perfeito, perfeito. É, É isso. e Mas não é... voltando um pouco na valorização, que acabou voltando aqui na minha cabeça, doutor Bruno, eu sou uma pessoa que valorizo demais a fisioterapia, né? Porque a experiência traz isso para a gente. Então, hoje, por exemplo, quem trata, qual a dor lombar mais comum? É a dor lombar não específica, né? Que atinge aí quase mais de 80% da população.
Quem trata a dor lombar, que é a lombalgia que mais tira as pessoas do trabalho, da vida, do dia a dia, do lazer, é o fisioterapeuta. O médico vai fazer o quê? Dar remédio, pedir exame. O resto é trabalho nosso. Como não valorizar quem resolve o principal problema osteomúsculo ligamentar, que tira a pessoa da produtividade, que tira a pessoa da sua vida social. Então, acho que quanto mais a gente trouxer isso, cara, você é o cara que vai resolver esse problema, se quiser. Então, tem que cobrar por isso, né? Perfeito. Sem dúvida, né? Acho que a gente tem muito motivo para entender que isso aqui é uma etapa super importante, etc. Vamos lá. Eu queria saber se dentro da tua rotina de trabalho, de atendimento, você já me falou, ó, eu associo junto um diferencial. Qual que é o seu diferencial? Um dos meus diferenciais. Eu associo dentro do meu atendimento outros dois métodos que eu acho que complementam muito bem o trabalho do Pilates, criando um produto nosso que eu falo de vocês, né? Que não existem cópias desse produto. Imagino eu, né? Que se existir uma coisa muito, mas não existe uma cópia propriamente dita do produto. Existe, além da diferenciação no sentido do entendimento do paciente, da comunicação, do ambiente e desses outros métodos que são trabalhados em conjunto com o método Pilates, existe algo além disso que traz uma característica única e exclusiva para aquilo que vocês fazem? Por exemplo, um teste de uma metodologia de avaliação diferenciada ou específica, um outro tipo de procedimento diferenciado ou específico, ou você entende que não, que é a capacidade de saber fazer essas combinações, enfim? Em resumo, a nossa avaliação ela precisa da termografia e a gente usa muito stabilizer também, tá? Para ensinar ele, independente se é uma lesão de tornozelo, ele vai passar pelo stabilizer para aprender a usar esse controle da musculatura profunda, e é uma maneira da gente avaliar e ensinar inicialmente, né? Então, a gente tem uma avaliação já determinada que todos usam essas duas coisas obrigatoriamente. E na nossa avaliação, também tem perguntas como esporte base, o esporte que ele mais fez durante a vida, perguntas como que é a qualidade de sono, alimentação, nível de estresse, horas sentados, o sono e o nível de estresse. A gente sabe hoje que tem uma relevância enorme para o limiar de dor. Então, aquele limiar de dor que é 8 poderia ser 2, né, na falta de tudo isso, e nós, como estamos perto de um centro financeiro, isso é relevante, né, nesse público. Isso é um ponto, e o segundo ponto é obrigatoriamente avaliar todas as variáveis físicas, avaliar como é a mobilidade articular, como é o controle da musculatura profunda, como que esse indivíduo se comporta em equilíbrio dinâmico, não só fazer os testes quando necessário, né, os testes ortopédicos, se necessário, e dentro da analgesia a gente usa agulhamento seco, liberação miofacial, seja ela instrumental ou manual, e laser, ultrassom e eletroterapia. Ponto. Absolutamente mais nada. Tá? Perfeito. Você poderia me dizer assim, ó, com base nessa avaliação e nessa investigação que é feita, pensando não no teu trabalho especificamente com o paciente, mas em como que a equipe trabalha, né? Como que a equipe é treinada para se fazer. Vocês desenvolveram alguns protocolos base para se trabalhar com os clientes, ou vocês ensinam a como a pessoa deve raciocinar para poder estabelecer quais são as necessidades e prioridades de atendimento? Tem alguma coisa sobre isso? Nós, além dos pré-requisitos, como pelo menos uma especialização dentro da área de ortopedia, a gente tem um questionário nosso, que nós desenvolvemos, então, com algumas perguntas chaves que a gente acredita que tem a ver com o nosso raciocínio, né? E algumas perguntas pessoais também sobre por que a fisioterapia,
como que você se vê como fisioterapeuta, além de perguntas técnicas, são 10 perguntas que nós usamos há alguns anos já. E é claro que essa avaliação, ela começa desde a hora que ele chegou aqui, se ele chegou na hora, se ele está preocupado, se ele veio arrumado, né? Então, tem uma avaliação subjetiva também o tempo todo. Depois disso, ele fica de 1 semana a 10 dias dentro da sala, acompanhando os pacientes, acompanhando as avaliações, e aí a gente começa a progressivamente soltar esse profissional para seguir com os atendimentos normalmente. Resumindo, a gente ensina mais ele a pensar, tá? Então, em vez de ele vir, claro que é um pensar dentro da nossa metodologia, né? Então, em vez de ele vir tratar cervical com fortalecimento, a gente quer que ele trate de outra maneira. A gente quer que ele trate com o que a gente tem aqui, com mobilidade torácica, com o uso da musculatura adjacente, não fortalecendo o que já está tenso. Então, a gente tem alguns conceitos que são nossos também, né? E, ok, existe uma metodologia de treinamento, né? E isso realmente é algo que faz muita diferença. Eu queria saber a tua opinião a respeito de precificação. Não é nem sobre valor, é a forma de cobrar um paciente. O que vocês entendem que é a melhor forma de se fazer a cobrança? E eu vou dar alguns exemplos aqui de possibilidades. Temos colegas que cobram por sessão, temos colegas que cobram pacotes de mensalidades, temos colegas que cobram pacotes de sessões. Hoje já existem colegas que cobram por tratamento, e tratamento muitas vezes por uma margem de tempo, especificamente de acordo com o problema. Se vocês usam alguma metodologia dessas que eu falei, ou alguma coisa diferente disso, e o que você entende que é um processo que você acha que é o mais assertivo nesse sentido? Tá. Doutor, isso também foi um processo de evolução, né? Porque quando eu saí daquela sala pequena e vim para um espaço hoje de 200 metros quadrados, nos primeiros meses eu falei assim, não, a conta não vai fechar, vou ter que aumentar isso aqui, mas também não vou poder aumentar de novo 3 vezes mais. Vou ter que fazer um aumento progressivo, né? E colocar mais pessoas para trabalhar. Mas resumindo, qual que é onde nós chegamos? A gente vende avaliação. Eu sou completamente contra a sessão experimental ou uma avaliação inicial num preço diferente. Eu acho que a avaliação, o primeiro contato tem que ser o mais caro e o que você vai dedicar mais tempo a esse paciente. Então, a gente tem o preço de avaliação, que ela pode custar de 450 a 600 reais, ela dura, às vezes, até 2 horas, 1h30 ou 2 horas, e a gente vende 10, 20, 30, 40, 50 sessões. Quanto mais sessões, mais desconto tem. Esse pagamento é à vista, ou eu digo assim, ele precisa pagar 50 sessões ou as 10 sessões para começar o tratamento. Perfeito. E aí a gente vai agendar as sessões de acordo com o que ele quer, ou simplesmente ele vai ligar a semana que vem e falar, olha, estou em São Paulo, posso ir terça-feira, que horário que tem? Mas ele precisa ter ali. É raríssimo a gente ter pacientes que pagam a sessão quando vem. A gente tem também. Mas a gente propositalmente cobra um outro valor. Primeiro porque esse paciente não vai ter tanto resultado se ele vir ocasionalmente, a gente não quer, né? E segundo, porque o profissional vai estar aqui esperando por ele. Então, se ele não vir, a sessão é cobrada normalmente. Ele tem 12 horas para cancelar. Que aí, pelo menos, dá tempo da gente colocar um outro paciente, alguém que procura, ou liberar o profissional para sair mais cedo, enfim. Então, é computado e realmente tem uma ficha onde ele tem que assinar que ele realmente faltou e que aquela sessão vai ser cobrada. Isso também é uma forma de captação de profissionais, né? Porque muito profissional não quer trabalhar em lugares que o paciente não vai, ele não ganha. Muitos lugares são assim. Sim. Mas ele estava lá esperando, né? Não, perfeito. Também eu acredito que faz todo sentido isso. Acho que essa cultura de cobrança por sessão de fisioterapia é uma cultura meio maluca, assim, que se estabeleceu em algum momento, talvez por se comparar um pouco ao trabalho, por exemplo, de um serviço médico. Agora, os trabalhos são completamente diferentes, né?
O médico muitas vezes vai lá e faz uma consulta com o paciente, faz um retorno dali 30 dias, e, entre aspas, ali, o paciente já recebeu o diagnóstico médico, já viu os exames que precisavam ser vistos, e aí foi decidido se vai ser uma conduta farmacológica, uma conduta cirúrgica, ou se ele vai encaminhar para fisioterapia mesmo, né? Quer dizer, dentro da perspectiva de trabalho do médico, essa metodologia ela cumpre o que é necessário. É fisioterapeuta, não existe fisioterapia de uma sessão, né? De um atendimento. Isso não Sim. existe, é impossível a gente imaginar que é possível a gente definir tratamento nesse sentido. E aí, aproveitando o gancho aqui, né? A gente já está aí quase uma hora nesse bate-papo. Passou rápido, né? Uma delícia, inclusive, adorei. Porque dificilmente eu já participei de alguns aqui, porque faz parte da gente também se procurar, né, as pessoas que fazem podcast para ter essa troca. E dificilmente a gente fala sobre o que a gente está falando hoje. Normalmente é sobre dor, o que faz para isso, para aquilo, qual que é a... É sobre fisioterapia como tratamento, né? Como prática de fato. Então, foi a primeira vez que a gente falou sobre o que é empreender na fisioterapia. Então, adorei, de verdade. Eu acho que não que vocês não tenham uma grande experiência, né, com o tratamento de dor, quer dizer, esse é o carro-chefe, é o propósito, né? Mas é que a gente ainda percebe uma carência muito grande do fisioterapeuta. Em dor também, vai. Em dor também existe uma carência muito grande também de aprender quais são as nuances que estão por trás de um sintoma de dor de um paciente. Mas existe uma carência muito grande e muito menos profissionais hoje com histórias igual a de vocês, né? De que conseguiram criar de uma estratégia de trabalho um empreendimento mesmo que pudesse atender mais pessoas, oferecer um serviço de qualidade para mais pessoas, que pudesse mudar um pouco da perspectiva do que está sendo entregue como fisioterapia para elas. E eu acho que essas histórias elas precisam alcançar cada vez mais pessoas, porque isso faz parte da mudança de chave do fisioterapeuta e da fisioterapia, pensando em futuro da nossa profissão também. E falando em futuro da nossa profissão, eu queria que você me falasse assim, dentro da tua impressão, perspectiva, até, sei lá, até perspectiva de negócio mesmo. Quais são os planos de vocês como negócio para o futuro e como que você vê a relação terapeuta-paciente negócio no futuro, sei lá, daqui 5, 10 anos? Eu vejo que a fisioterapia só vai continuar crescendo e sendo cada vez mais valorizada, respeitada, né? Eu, de fato, tenho visto isso e vou ver cada vez mais, acredito nisso. Em relação ao meu negócio específico, a partir do momento que a gente fez essa consultoria, a gente melhorou muitas coisas, como sistema, como forma de evolução. Todos os pacientes passam por profissionais diferentes propositalmente para que esse paciente, para que esse profissional ganhe o valor por hora trabalhado, ele precisa evoluir esse paciente. Então, essa troca de informações aqui, ela foi interessante para o paciente ter outros olhares e para a gente discutir mais casos. Então, todo mundo saiu ganhando. Fora que, como empresária, se você perde aquele profissional, você não perde o paciente, porque ele já está adaptado a outros profissionais. Claro que às vezes ele tem a preferência, mas ele sabe que todos vão tratar ele buscando resultado, né? Isso a gente parou um pouco de investir na franquia, ou seja, em divulgação de franquias para quem quer comprar um negócio, porque a economia do país não nos estimulou para isso, com esses juros e com tudo né, que é o nosso presente agora. Então, o próximo passo é ou ter mais uma unidade, ou arrumar um investidor para que nessa possível mudança econômica a gente divulgue mais a franquia e leve a Academia do Futuro mais para outros lugares. Não é uma franquia que a gente queira ter 500 em cada cidade, é para bairros, para pessoas, para lugares específicos que a gente acredita nesse formato. Muito bom.
Doutora Camila, eu queria agradecer demais, assim, esse bate-papo. Eu ainda quero te dar um espaço, assim, para você deixar uma mensagem aí final para os fisioterapeutas que estão assistindo e que estão buscando o caminho na sua trajetória como fisioterapeutas. É um trabalho diferenciado. Toda vez que a gente vê um trabalho diferenciado, é muito interessante, assim, é muito bom para a gente, é inspirador. Você já me disse algumas coisas aqui que eu ainda estou digerindo, mas eu acho que fazem muito sentido, porque algumas coisas que você está falando eu ainda não tinha claramente essa percepção, e você falando isso começa a fazer mais sentido para mim também. A gente vai deixar aqui para que todo mundo possa depois entrar em contato, né? O Instagram, que é a academia, @ a Academia do Futuro, mas a gente vai deixar escrito aqui para vocês também, para que todo mundo possa entrar em contato, tirar dúvidas, saber mais. E tem mais um detalhezinho. Especificamente nesse episódio, a gente vai deixar duas coisas para serem discutidas lá na comunidade da Ebrafim no YouTube. E esse conteúdo da comunidade da Ebrafim no YouTube é um conteúdo exclusivo. A gente vai falar um pouquinho sobre um checklist, um passo a passo, de como o que é necessário para transformar um método, uma experiência em um método próprio. A gente também vai falar um pouquinho sobre os bastidores. Eu quero fazer mais perguntas específicas sobre os bastidores desse negócio. E eu vou te fazer depois alguns comentários sobre uma percepção minha que foi transformada a partir dessa nossa conversa que a gente está tendo agora. Mas para finalizar esse bate-papo aqui, para o geral, eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Primeiro, acredite na fisioterapia, é uma profissão de extremo respeito, consistência, fidedigna. Eu sou realmente eu amo o que eu faço, né, as pessoas que convivem comigo sabem disso, falam isso, mas, se dediquem de verdade, né, os resultados, eu costumo dizer que o sucesso existe, mas ele precisa te encontrar trabalhando, né, se esforçando. E fora isso, deixe a fisioterapia com dif eu vejo muito profissional hoje com condutas muito parecida com personal trainer. Não estou falando que eles são piores ou melhores, cada um no seu quadrado, eles trabalham com performance, nós somos fisioterapeutas, a gente é mais do que, dentro desse nosso mundo, né, de reabilitação. Perfeito. Então, saia um pouco disso, se vista como um fisioterapeuta, trabalhe o controle motor, equilíbrio dinâmico, mobilidade articular, põe a mão no seu paciente, avalia, reavalia, busque estar perto de profissionais que te ensinem mais, não se acomode. É isso. Maravilha. Obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo, pela tua presença. Todo mundo aí que estiver ouvindo ou assistindo a gente agora, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você acha que possam ser de alguma forma impactadas por ele. Coloque aqui nos comentários as suas dúvidas, coloque aqui nos comentários as suas sugestões para que a gente possa também gravar os nossos próximos episódios. E obrigado mais uma vez por acompanhar esse trabalho. Valeu, galera, obrigado e até a próxima.